Livres da religião, o genuíno conceito bíblico de libertação. Nosso versículo inicial se encontra no livro histórico de João, capítulo 8, verso 32. Vamos ler. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glórias ao Deus vivo, louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, hoje vamos falar do genuíno conceito da libertação, o conceito bíblico de libertação. Nós ouvimos muito falar, eu particularmente que vim do sistema religioso, assim como muitos de vocês vieram, né? Nós viemos desse sistema onde se falava muito em libertação. E em uma das denominações que eu pertenci, por exemplo, havia toda semana um culto de libertação, né? E depois que nós começamos, que eu conheci a graça, né, comecei a ministrar a graça, eu comecei a falar, olha, todos os cultos que fazemos em graça são de libertação, né? Porque é o conceito verdadeiro da libertação na vida do povo de Deus, sabe? Antes o conceito era o culto de libertação, onde se fazia uma campanha ou corrente, né? Uns chamam de corrente ou de campanha, sei lá, de libertação, e aí fazia uma fila, passava um óleo, pegava o objeto ungido, e eu vi muito isso, amado. Eu vi de tudo que você imaginar. Sabe, era sabão em pó abençoado para abençoar a roupa, era vassoura ungida, e não era de graça não. Alguns desses objetos eles davam até gratuitamente, quando era mais baratinho, mas alguns eram vendidos. Ó, dá aqui tanto, dá uma oferta de X, você leva o objeto. Então, eu vi sabonete em pó, sabão em pó, aliás, né? Sabonete abençoado, bala abençoada, vassoura da vitória, vassoura, para a pessoa varrer o mal da casa. Olha só, amado, olha só. Eu vi tudo isso aí e outras coisas, sabe? Terríveis, né? Outras invencionistas, coisas das mais absurdas, e as pessoas achando que estavam sendo libertas com aquilo ali, né? Então, o conceito de libertação era isso. Era fazer uma campanha de libertação, era subir ao monte, se jejua aí para você ficar santo, para se libertar disso e daquilo. Então é um conceito, como quase tudo no meio religioso, esse conceito de libertação era mais um dos conceitos deturpados pelo sistema, né? Então hoje nós queremos falar do conceito bíblico genuíno de libertação. Na Bíblia nós encontramos pelo menos dois tipos de libertação. A libertação universal e a libertação individual. Eu vou deixar aí embaixo do vídeo no YouTube, nós já temos um estudo que fala sobre isso, eu não vou me aprofundar muito nisso, tá? Sobre esses dois tipos de libertação. A libertação do ponto de vista universal e do ponto de vista individual. Hoje eu quero tratar do aspecto da libertação que acontece do ponto de vista individual. Ou seja, a libertação que acontece na vida de cada eleito de Deus. Esse é o aspecto que eu quero trabalhar bastante hoje. E eu quero trazer o conceito bíblico genuíno do que é essa libertação. A verdadeira libertação que acontece no entendimento do Filho de Deus. Porque, biblicamente, você acabou de ler comigo aqui, ser liberto é conhecer. Ou, em outras palavras, a libertação verdadeira vem pelo conhecimento. Vamos ler de novo o primeiro versículo? Olha só. João 8,32. É um versículo muito famoso, só que as pessoas não têm a exata noção do que ele representa. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, como que a verdade liberta? Como acontece essa verdadeira libertação? Ela acontece pelo conhecimento. É conhecer a verdade. E quem é? A pergunta seria assim, né? E o que é a verdade? Não, a nossa pergunta é diferente. É quem é a verdade? É Jesus. E na nova aliança, e nós estamos vivendo, graças a Deus, a nova aliança plenamente estabelecida, a verdade é Jesus Cristo ressuscitado. Entende? A nossa fé, apesar de respeitarmos, apesar de sabermos, né,
do chamado de Jesus como Messias. Ele veio como judeu, para os judeus, como Messias, veio cumprir a lei. A gente entende tudo isso, a gente fica maravilhado com isso. A gente aprende muito com os ensinamentos de Jesus de Nazaré, que estão contidos nos livros históricos. Esse que acabamos de ler aqui em João é um desses ensinamentos maravilhosos dele. Mas a nossa festa é baseada em Jesus já ressuscitado. Ah, irmão Cristiano, que negócio é esse? Que diferença é essa? Mais um vídeo que eu vou deixar aí embaixo do nosso vídeo no YouTube. Quem está pela gravação, se você não entende esse conceito de Jesus de Nazaré, Jesus ressuscitado, eu vou deixar um estudo aí sobre isso, sobre essa diferença das manifestações de Jesus. É o mesmo Jesus, manifestado de maneiras diferentes. Nós estamos fundamentados em Jesus Cristo ressuscitado, ou seja, em Jesus da cruz em diante. Um Jesus que não tem compromisso com a lei, com obras da lei, assim como o Nazareno tinha. Ele veio para os judeus, para pregar para os judeus, cumprir a lei, porque ele tinha que fazer isso. A graça só poderia ser liberada se a lei fosse cumprida, entende isso? Ele cumpriu o que a lei exigia, né, todas as exigências da lei, e a maior delas, obviamente, foi a vida dele na cruz, derramando seu sangue. Então ele cumpriu todas as exigências da lei para que a graça fosse liberada para nós. E ela foi liberada literalmente de graça, para nós. Para ele teve um preço. Ele pagou o preço, mas para nós ela foi de graça. Entende? Então, nós pertencemos a Jesus ressuscitado, vivemos, graças ao bom Deus, essa revelação, e essa verdade revelada para nós, que é a mensagem de Jesus Cristo ressuscitado, que ele, por sua vez, revelou ao apóstolo Paulo, né? Porque a mensagem do apóstolo Paulo, a palavra da graça, nada mais é do que a mensagem de Jesus. Entenda isso, amado. O evangelho da graça, ele não é do Cristiano França. Sabe? A palavra da graça, ela não é do apóstolo Paulo. A palavra da graça é de Jesus Cristo ressuscitado. Ela não é de homens, ela é de Deus. Entende? E essa revelação de Jesus ressuscitado é a verdade para a nova aliança. E essa verdade sendo conhecida, ela liberta. Então, a libertação, ela não vem por meio de campanhas nas igrejas do sistema. Ao contrário, se você está na igreja do sistema, se você está entre quatro paredes, você está aprisionado, você não está livre. Esse é um ponto importante que temos que entender. A igreja de Cristo, amado, não foi feita para estar dentro de quatro paredes denominacionais. Percebe? A igreja de Cristo ela tem que ser obrigatoriamente livre, totalmente livre. Para se reunir onde ela quiser, como ela quiser, para levar a palavra como tem que ser levado, para servir em espírito e em verdade, não nesse conceito antigo de templo. Entende? As pessoas têm esse conceito ainda do antigo pacto, essa coisa de templo. Ah, aqui tem uma placa, eu vou fazer um CNPJ, vamos construir um templo maravilhoso, todo luxuoso, cheio de não sei o quê, e com detalhes em ouro. Alguns são assim, né? Nem todos, mas alguns são assim. Detalhes em ouro, aqui vai ser um gesso, tá. Por quê, pastor? Não, porque aqui vamos adorar a Deus. Aqui Deus vai se manifestar no nosso CNPJ. Isso não é evangelho. A igreja tem que estar fora disso aí. Percebe? É em espírito e em verdade. Lá nos dias de sua carne, Jesus foi perguntado: ô Senhor, onde é que é a adoração? Porque uns dizem que é no monte, os samaritanos, né? E os judeus dizem que é no templo. Aí Jesus disse: olha, vai chegar um tempo que não será nem lá nem cá, será em espírito e em verdade. Não é local geográfico, não é local físico. É na adoração no coração, é na mente, percebe? É conhecimento, é conhecer a verdade. E você é liberto pelo conhecimento, não é por campanha, não é por placa denominacional, não é porque foi batizado em água, não é porque toma santa ceia. Não é isso. É conhecer a verdade. E repito, a verdade nessa atual dispensação é a palavra da graça. É a palavra que revela os benefícios do sétimo dia, revela o que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso que Paulo chama a palavra da graça de palavra da cruz, porque é uma palavra que evidencia o que foi feito na cruz. Então, quando você conhece esta verdade, ela lhe é revelada pelo Espírito de Deus, porque não são homens que revelam essa verdade, é o Espírito, e aí você realmente é liberto. Então, quando a graça
por exemplo, foi revelado aos meus olhos, eu comecei a ser liberto do sistema. E é um processo, né? Eu sempre digo, a experiência normalmente é assim, né? Você conhece a graça, muitos têm aquele estalo inicial, poxa, que maravilha, que palavra. Só que existem muitas fortalezas na cabeça, né? Durante muitos anos o sistema foi impondo, né, entendimentos e heresias e interpretações errôneas, coisas fora de contexto da Bíblia. O sistema foi impingindo isso em nossa mente. Então, aos poucos, a mente vai sendo liberta pela palavra. Então, quando a graça me foi revelada, eu fui passando por esse processo pela misericórdia de Deus. Sendo livre, de fato, pelo conhecimento. A gente bate tanto na tecla aqui de conhecimento. Irmão, vamos conhecer, ouve a palavra. A gente tem tanto material, né? Vamos conhecer, amado, vamos ler os livros, vamos assistir, vamos ouvir. Por quê? Porque a gente quer que você conheça a palavra. Porque a libertação bíblica é isso. O genuíno conceito de libertação, do ponto de vista individual, na vida de cada pessoa, é conhecimento, não tem outro jeito. Sabe? Olha, você pode ser religioso de toda maneira, irmão. Sabe? E na religião, se você observar bem, se você garimpar bem, você até encontra algumas coisas positivas. Eu não vou dizer que não tem. Até tem uma ou outra coisa positiva. Mas, de maneira geral, a religião é uma prisão. Né? Uma prisão que impede a pessoa de enxergar a luz da graça. A luz da graça, né, é a luz do sétimo dia. É o dia do descanso que Jesus inaugurou lá no Calvário e que amanheceu na sua vinda no ano 70. Nós já vivemos esse sétimo dia. A luz está à nossa disposição. Mas enquanto nós estávamos no sistema, nós estávamos presos na escuridão do sistema, na caverna religiosa. E nós achávamos, isso é que é irônico, amado. Quando nós estávamos lá, nós achávamos que estávamos libertos. Entende? Então o cara, por exemplo, quando ele assume, por exemplo, a fé católica, aí ele começa a ir no templo católico, que eles dizem que a igreja é o templo. Aí, vou à igreja lá. Aí ele participa da comunhão e faz isso e aquilo, e reza o terço e tal. No coração dele, ele acha que ele está liberto. Poxa, estou liberto. Estou aqui agora cumprindo aqui o meu terço, eu já confessei meus pecados para o padre, eu já tomei aqui a comunhão, eu estou liberto. Ou então o cara no sistema, não, eu era do mundo, eu era isso e aquilo, agora eu sou evangélico, né? Eu me converti, eu estou aqui na igreja batista, na igreja presbiteriana, na Assembleia de Deus, na Universal, não importa. Tudo, no fundo, tudo a mesma coisa. Né? Claro que há diferenças doutrinais, né? Mas, né? No fundo, tem praticamente as mesmas práticas ali, quase que os mesmos conceitos sempre. Né? E a pessoa acha que está livre estando ali. Não, agora eu me batizei, agora eu tomo Santa Ceia, agora eu pago o preço, agora eu sou fiel dizimista, eu passo óleo, faço campanha, então eu estou liberto. E, na verdade, esse não é o conceito bíblico de libertação. Mais uma vez, libertação é conhecimento. Mas, irmão Cristiano, é conhecimento de quê? É conhecimento da verdade. É a verdade que liberta. E a verdade é Jesus ressuscitado. Cristiano Francisco, como eu conheço Jesus ressuscitado? Conhecendo o Evangelho da Graça, que ele, ressuscitado, revelou ao apóstolo Paulo. Entende? Então, amado, quem está no meio da religião, por mais bem intencionado que seja, tá? Eu não estou dizendo que todos os religiosos são mal intencionados. Não estou dizendo isso. Todos os irmãos que estão lá também são mal intencionados, são pessoas... Não, eu não estou dizendo isso. Sabe, pode até ser que haja boas intenções, e eu acredito que há sim. Porque eu mesmo era uma pessoa bem intencionada na religião. E certamente vocês que estão aí em graça hoje também eram. Entende? Então há muitas pessoas bem intencionadas. Só que, amado, boa intenção não adianta nada. Se você não conhece a palavra. Sabe, a pessoa não está liberta. Ela parece que está liberta. Mas não está, na verdade. Ela está dentro de um sistema. Ela está dentro de 4 paredes. Sabe? E ela não conhece, principalmente não conhece o Evangelho. Não conhece Jesus ressuscitado, não conhece a revelação dada ao apóstolo Paulo. Aí a mente dela fica o quê? No mesmo sistema mundano ali, porque, amado, a religião ela é um sistema mundano também. Mas, irmão Cristiano, por que você fala isso? Na religião eles pregam Jesus, eles falam de Jesus. Meus amados, eu sei, mas não basta falar de Jesus.
Sabe? É muito mais do que falar do Senhor. Né? Falar é uma coisa, você vivenciar é outra. Você falar o nome de Jesus é uma coisa, conhecer a palavra de Jesus é outra. Então a religião, amado, ela é um sistema do mundo, ela não é de Deus. Você entende? Jesus, ele não veio instituir uma religião. Alguns dizem isso. Não, a Igreja Católica é a igreja que Jesus veio fundar. Não é, desculpe, irmão. E eu falo isso, amado, olha só, eu não estou debochando de ninguém, de você, não. Eu falo com todo respeito. Eu não respeito as doutrinas, me desculpe. Eu não posso respeitar a doutrina católica, nem evangélica, nem o que quer que seja. Mas eu respeito as pessoas. Entende? Não é culpa delas elas estarem ali. Eu também estive. Então eu não estou falando para debochar de você. Eu estou falando uma realidade para você. Se você é católico e está aí assistindo, mas é uma oportunidade que Deus está lhe dando. Eu sinto muito. Jesus não veio instituir um Estado. Porque a Igreja Católica é um Estado, no fundo, né? Jesus não veio instituir um Estado. Jesus não veio criar uma religião. Jesus não veio instituir cerimônias. Pelo amor de Deus, ao contrário, ele veio para acabar com elas. Jesus veio para acabar com a religião. Eu te pergunto, o que Jesus fez com a religião judaica? Ele não acabou com ela no ano 70, quando destruiu aquele templo? E aí você vem dizer que Jesus, né? Quer dizer, vocês não, as pessoas do sistema aí, vêm dizer que Jesus veio instituir religião? Não, ele veio acabar com a religião. Entende? Ele veio acabar. Porque religião, repito, é uma coisa de homens. A religião é uma tentativa do homem, né? O homem fica tateando, né? Tentando encontrar Deus em algum lugar, e ele cria religiões para isso. É coisa mundana. Religião não tem nada a ver com o espírito. Então, religião também é um sistema do mundo. Então, para nós vivermos a verdade, tem que se libertar da religião. Essa é a verdadeira libertação. E ela só vem, mais uma vez, conhecendo a verdade. E a verdade, atualmente, é a palavra da graça revelada por Jesus, ressuscitado. A verdade, amada, ela tem o poder de transformar a nossa mente. É o chamado arrependimento. O que é arrependimento na Bíblia? Vem do grego metanoia, significa mudança de mente. Então o arrependimento bíblico em graça é isso, é sua mente mudar, é a sua mente ser transformada pelo conhecimento. Não há libertação sem conhecimento da verdade. Entende? Então não adianta, mas irmão Cristiano, o meu parente, ele era uma pessoa meio difícil, ele foi para a Igreja Católica, ele mudou. Agora ele está uma pessoa mais de bom trato, pessoa mais amável. Poxa, que bom, amado, eu fico feliz pelo seu parente, mas sinto muito, isso não é ser liberto. No máximo, o seu parente está disciplinado. É ruim isso? Não necessariamente. Né? Se ele está disciplinado e melhorou as atitudes dele ou dela, ótimo. Mas isso não é ser liberto. O conceito de libertação é conhecimento. É ter a mente transformada pelo Evangelho. Conhecer a cruz, o que foi feito lá no Calvário. Conhecer os mistérios da graça. Conhecer a nossa posição em Cristo que Ele conquistou. E aí a sua mente vai sendo transformada. Percebe? Você deixa de estar conformado ao mundo. O que é conformar? Estar conformado é estar com a mesma forma. Né? Então você deixa de ter a forma do que é mundano, tanto no que diz respeito às obras mais da carne, quanto às obras religiosas. Tudo isso é mundo. Tá? Então você deixa de ter esse formato de mundo e passa a ter o formato espiritual na sua mente. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Vejam só o versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha, que é o vosso culto o quê? Racional. Racional vem de razão, razão vem de mente. Ou seja, um culto oferecido na mente de vocês, pelo conhecimento de Jesus Cristo. Quando Paulo fala de um sacrifício vivo, santo e agradável, isso aqui, obviamente, é uma alusão aos sacrifícios que se fazia na lei.
Porque na lei, os sacrifícios, eles não eram vivos. Porque, por exemplo, quando se oferecia o sangue de um animal, obviamente o animal era morto. Então era um sacrifício morto, não era santo, porque na lei nada era santo, e muito menos agradável. Porque a palavra diz que aqueles sacrifícios e holocaustos não agradavam a Deus. Então não era um sacrifício vivo, santo e agradável. Era um sacrifício morto, não santo e desagradável. Então aqui o Paulo faz uma alusão e diz o seguinte: não, agora o nosso sacrifício é outro. É o nosso próprio corpo vivo, santo porque Jesus o santificou e agradável. Então o culto, amado, que você oferece a Deus na sua mente não é culto de templo, não é culto templário. Tá? Não é culto de emoção. Ah, eu vou chorar aqui. Não, não é isso. Ah, Cristiano, está dizendo que é proibido chorar. Não, amado, se você ouve a palavra e se emociona, chore à vontade. Não tem problema nenhum. Eu só estou dizendo que o objetivo não é esse. O choro pode ser uma consequência. Poxa, irmão, estava cantando um louvor gostoso em graça que eu me emocionei, eu chorei. Amém. Problema nenhum. Estava ouvindo uma palavra, tocou forte no meu coração, chorei. Glória a Deus. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é o culto ser não emocional, mas racional. Não é um culto templário voltado para o templo. Não é isso. O templo não existe. Templo somos nós. É um culto da razão, da mente ativada pela palavra. Versículo 2. Aí Paulo vem e diz: e não vos conformeis a este mundo. Mais uma vez, conformar-se é tomar a forma, né? Então não tome a forma do mundo. Aqui está incluso todos os contextos, tanto o contexto das obras más do mundo, como o contexto religioso, porque tudo isso é mundo. Tá? Então não tome a forma do mundo. Não tome a forma desses tempos. Né? Esse é o termo que Paulo está falando aqui. Ou seja, todo o conceito daquele tempo, daquele momento, tanto religioso quanto das obras más, né? Todo o contexto do mundo. Não se conforme a isso. Não pratique as obras más que os homens pratiquem e não seja um religioso. Não se conforme ao mundo. Mas transformai-vos. Olha só. Transformai-vos através de quê? Da campanha de Israel? Transformai-vos pelo óleo ungido? É isso? Transformai-vos pela Santa Ceia? Não. Transformai-vos por meio de quê? Pela renovação da vossa mente. Percebe que acontece na mente a transformação, a metanoia, o arrependimento verdadeiro, que é a mudança de mente. A sua mente é uma mente mundana, que tem obras más, que é religiosa, que está preocupada com cerimonialismo, preocupada com ir a templos, preocupada em passar óleo, sacrificar. A sua mente, com a revelação da graça, ela muda. Quando o seu culto começa a ser racional, de revelação, de entendimento na tua mente ativada pela verdade, a sua mente é transformada. Então você não se conforma ao mundo. Porque se a tua mente está transformada, obviamente você não está conformado ao mundo. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês estão percebendo a profundidade disso? Está começando a entender o conceito bíblico verdadeiro do que é libertação? Vamos caminhar mais? Vamos lá. O apóstolo Paulo, amado, quando ele fala do seu passado religioso, o apóstolo Paulo ele usa uma palavra muito forte. Ele usa a palavra esterco. Olha que coisa. Algumas traduções aparece refúgio, né? Que no grego é um sentido de algo muito desprezível. Pode se referir a lixo, coisa imunda, né? Em algumas traduções vem esterco. Para pensar, irmão. Olha o que o apóstolo Paulo compara ao seu passado religioso. Ele diz: o que eu passei na religião, e eu fui um religioso, Paulo diz, um religioso ferrenho, daqueles ali, ó, pedra 90, como se diz, né? Aquele religioso mesmo quente.
ele diz, tudo aquilo que eu vivi é refúgio, é esterco. Filipenses 3, versículos 4, vamos ler até o 8. 4 e 5. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, olha bem isso aí, amado, frisa bem isso aí. Está sublinhado aí, confiar na carne, eu ainda mais. Irmão Cristiano, o que é nesse contexto aqui confiar na carne? Confiar na carne aqui tanto significa confiar em sua posição religiosa, como confiar em seu sangue. Ou seja, como assim, Cristiano? Confiar na sua origem. Nesse caso aqui de Paulo, tá? Por quê? Porque Paulo também era judeu. E havia, então, o que acontece? Vamos entender bem isso aqui. Havia grupos ali, né, no meio das igrejas, que andavam no meio das igrejas ali, frequentando e visitando igrejas, etc., levando a palavra deles, não de Cristo, que eram grupos religiosos, em especial os judaizantes, aqueles que queriam fazer as igrejas, inclusive gentios, viverem debaixo das obras da lei. E essas pessoas, elas batiam no peito se dizendo judeus, os genuínos. Olha, vocês têm que nos ouvir, porque nós é que temos a descendência verdadeira. Nós viemos da raiz de Davi, a mesma raiz de Jesus de Nazaré. Nós somos judeus. Se entende? Havia essa jactância, porque é assim, amado, muitas das vezes as pessoas usam argumentos de autoridade. Então, isso até existe até uma falácia, né? A falácia do apelo à autoridade. A pessoa, quando não tem argumentos verdadeiros, ela usa uma autoridade, dela mesma ou de alguém. Ah, fulano citou isso aqui, ele é um doutor, ele é isso e aquilo. Então a pessoa usa um argumento baseado numa suposta autoridade, ou até mesmo numa autoridade estabelecida, mas o argumento não é válido. E aqui no caso, eles usavam muito isso. Eles queriam invadir as igrejas e argumentar contra a graça, dizendo que a igreja tinha que viver debaixo da lei. E a primeira coisa que eles diziam é o seguinte: nós somos judeus. Nós temos a mesma descendência de Jesus de Nazaré. E nós viemos aqui trazer a palavra. Nós pregamos Jesus, mas Jesus acompanhado da lei. Tem que circuncidar, tem que fazer isso e aquilo, tem que... Entende? Esse é o ponto. Então, confiar na carne aqui tem esse sentido. De você... se impor carnalmente, ou seja, se dizendo judeu, se dizendo descendente de Davi, na mesma descendência de Jesus, etc, etc, etc. Está entendendo, né? Ou seja, colocando a autoridade de ser judeu para impor uma palavra. E, consequentemente, também impondo uma autoridade religiosa. Então, o argumento dessas pessoas contra o Evangelho da Graça era isso. Então, certamente eles iam nas igrejas, e as igrejas já tinham ouvido falar do Evangelho por meio de Paulo. Então eles chegavam, olha, esse Paulo aí, não sei não, hein? Vocês têm que ouvir a gente aqui, nós somos judeus. Sabe? Somos assim como Jesus de Nazaré era. Sabe? Então você não tem que ouvir esse Paulo aí não. Está entendendo o ponto, né? Por isso que Paulo fala isso aqui. Vamos voltar à leitura, então. 4 e 5. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, você já entendeu o que é isso, né? Eu ainda mais. Se tem gente aí vindo na igreja e se gloriando na carne, se gloriando de ser judeu, de cumprir a lei, etc., eu ainda mais. Por quê? Eu fui circuncidado no 8º dia de vida. Eu pertenci ao povo de Israel, e pertenço, né? Eu sou pertencente ao povo de Israel. Paulo era um judeu de nascimento. Pertenci à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Olha aí, ó. Quanto à lei, eu fui fariseu. Olha aí, Paulo está se gloriando em quê? No espírito? Eu pergunto para você. Não, aqui ele está se gloriando na carne. Já que tem gente aí se gloriando na carne, se dizendo judeu, eu também sou. Eu fui circuncidado, eu pertenço ao povo de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fui fariseu. 6 e 7. Quanto ao zelo que eu tinha lá na lei,
perseguidor da igreja. Paulo perseguiu a igreja no início, né? Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, esse pessoal está vindo aí batendo o peito e dizer que é da lei, que é judeu. Eu fui irrepreensível na lei. Meu amado. Mas o que para mim era lucro, a religião, passei a considerar perda por causa de Cristo. Ou seja, eu perdi aquilo tudo, para mim é perda. Eu digo mesmo, eu, irmão Cristiano, digo mesmo, para mim também é perda. Os 20 anos que eu passei lá, Deus permitiu, amém, passou, é perda. Para mim era lucro, né? Mas agora é perda. Versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza de quê? Qual é a palavrinha que está aí? Lê aí, que palavrinha é essa que está aí? Conhecimento. Pegou? Que a libertação vem por meio de quê? Conhecimento, né? Pois é. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, todo o reconhecimento religioso, todo tapinha nas costas, toda autoridade, perdeu tudo. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Se vocês estão entendendo, você que está ao vivo com a gente, você que está pela gravação, vocês estão entendendo o conceito verdadeiro do que é libertação? É por meio do conhecimento você ser liberto da religião. Pegou? Meu irmão. Libertação é isso. É conhecer o Evangelho, conhecer Jesus. E por meio da suprema grandeza do conhecimento de Jesus, você considerar tudo que passou como esterco. É refúgio, eu perdi, deixa para lá. Para ganhar Cristo. Hoje você tem o conhecimento de Cristo na tua mente. Você não precisa mais de religião. Hoje você está livre das denominações. Você está livre do templocentrismo, né? Você não é mais um templário, entre aspas. Não, você agora serve em espírito e em verdade. Percebe isso? Porque o Senhor te libertou pelo conhecimento. Isso é libertação. O conceito genuíno, conceito bíblico, genuíno de libertação é você ser liberto da religião. Você está vendo aí? Confiar, irmão, em religião é confiar na carne. Viu que Paulo falou? Muitos aí confiam na carne. Né? Eles se dizem judeus, confiam, né, na sua linhagem, eles se impõem usando a sua linhagem judaica, e se impõem porque dizem que eles que cumprem, eles que... Enfim, havia essa soberba aí, né? E o argumento deles era isso, era um argumento baseado em autoridade religiosa. Mas Paulo disse, isso para mim é esterco. Porque o nosso chamado, abençoado irmão, abençoada irmã, nosso chamado não é viver confiando em religião. O nosso chamado não é viver confiando na carne. Na época do sistema religioso, nós confiávamos na carne. Nas cerimônias, e toma ceia, e jejua, e paga preço, e sobe o monte, sacrifica, e fica horas de joelho no pó, e passa a madrugada orando, e rezando, e rodopiando. Isso tudo é confiar na carne. Nós não fomos chamados para isso. Filipenses 3, ainda, só que agora lá no início. Né? Nós lemos os versículos 4 a 8, vamos ler agora do 1 ao 3, o contexto anterior. 1 e 2. Resta, meus irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Percebe? O seu regozijo é no Senhor. É nele, tudo é por ele e para ele, a glória é dele. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Eu digo a mesma coisa, às vezes aqui nós, em nossas palestras, muitas das vezes falamos
algumas coisas que repetimos exaustivamente, eu diria, né? Alguns conceitos da graça, algumas coisas são repetidas muitas vezes. Por quê? Para trazer segurança. É o mesmo conceito aqui. Resta, meus irmãos meus, né? Que vos regozijeis no Senhor. Eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Guardai-vos da circuncisão. Pegou, né? Quem era os da circuncisão? Era exatamente os religiosos que queriam impor a obra da lei na igreja. Percebeu aí ou não? Tremendo isso aí, né? Você vê que Paulo falou, tomem cuidado com esse pessoal da circuncisão. Esse pessoal quer impor a lei. Eles querem se impor usando a linhagem, né? Se dizendo judeus e cumpridores da lei e não sei o quê. Cuidado com isso aí. Se eles estão usando autoridade aí religiosa, eu também tenho autoridade religiosa. Eu fui fariseu, hebreu, fui tudo isso aí. Então Paulo fala, cuidado com esses religiosos, guardai-vos da circuncisão. Aí ele diz no 3, vamos lá. Por quê? Porque a circuncisão verdadeira, no caso, genuína, que aconteceu em nossa mente, né? A circuncisão é no coração, o coração é a mente. Porque a circuncisão somos nós. Não é a circuncisão feita no prepúcio do homem. Não é a circuncisão segundo a carne, feita no judeu. Não, a circuncisão verdadeira somos nós. Nós que servimos a Deus em espírito. Você lembra que Jesus disse lá? Vai ser em espírito e em verdade. Jesus, é no monte ou é no templo? Esqueçam monte e templo. É em espírito e em verdade. É o que Paulo está falando aqui. Na circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, não no meio da lei. E nos gloriamos em Jesus Cristo. Não no sacrifício da lei, não no paga-preço, não nas ordenanças, não nos mandamentos de homens. Nós nos gloriamos em Cristo. E não confiamos na carne. Pegou aí ou não? É, meu amado. Isso é libertação. Durante o tempo que você foi religioso, você confiava na carne. Mas o evangelho da graça ele foi revelado. E agora você serve em espírito e verdade. E você confia em Jesus e não na carne. Percebe aí o ponto? Você se gloria em Jesus Cristo. Aqui em graça, amados, nós nos gloriamos 100% em Jesus Cristo. Não tem essa de bater no peito. Não, porque eu sou, eu faço, eu aconteço. Aqui não tem isso. A glória é toda dele. Por quê? Porque essa soberba de que eu posso, eu jejuo, eu sacrifico, eu estou em dia com meu dízimo, eu faço isso e aquilo, eu subo um monte. No fundo, no meio da religião é isso aí, né? Ainda que a pessoa não faça dessa maneira caricata que eu estou aqui imitando, obviamente, a pessoa não faz isso, porque do lado de fora ela quer demonstrar o quê? Uma aparência de humildade. Não, irmão, veja bem, tal. Não é assim? Na religião é assim, né? Pois é. Mas lá dentro, porque eu jejuei, eu tô santo porque agora eu tomei a ceia, porque tudo eu. Religião é eu. Isso é confiar na carne. Em graça confiamos no Espírito. E servimos a Deus em Espírito. Então a libertação que Paulo se refere diz respeito, amado, exatamente à religiosidade judaica. Então libertação na Bíblia é ser livre da religião. Gálatas 5, vamos conferir aí, ó. Versículos do 1 ao 4. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Olha que maravilha. É para viver livre que Jesus te libertou. É uma contradição você ter sido liberto por Jesus e estar hoje debaixo de uma denominação, frequentando templo e CNPJ, e cumprindo ordenança, e passando óleo, e sacrificando. Qual a lógica disso? O Senhor te libertou para você ser livre justamente disso aí. Permanecei, pois, firmes, né? E não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Aí, ó. Versículo 2. O Paulo está falando exatamente da lei, né? Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, olha a circuncisão aí, Cristo de nada não vos aproveitará. E aquilo que eu sempre digo e vou repetir, vou dizer mais uma vez. Você pode trocar a palavra circuncidar aqui
por qualquer outra obra da lei. O resultado é o mesmo. Entende? Porque, Cristiano, aqui ele citou a circuncisão, mas você pode colocar jejum, você pode colocar guardar sábado. Se vos deixar de guardar sábado, Cristo de nada vos aproveitará. Percebe? Esse é o ponto. Qualquer que seja a obra da lei, você encaixa aqui no lugar de circuncisão. Vai dar a mesma coisa. Cristo não tem proveito. Tremendo isso aí, né? 3. E de novo testifico a todo homem, olha só, que se deixa circuncidar, ou que se deixa jejuar, ou que se deixa guardar o sábado, ou que se deixa fazer a festa dos tabernáculos, ou que se deixa comer Santa Ceia, que está obrigado a guardar toda a lei. É o irmão Cristiano que está inventando isso aí? Não, mas não estou inventando nada. Está escrito aí há muitos e muitos e muitos séculos, está na Bíblia. O cara quer fazer uma ou duas obras da lei, e o resto da lei não vai cumprir, não? Percebeu? E aí, Paulo fala no 4. Separados estáis de Cristo. Olha só. Vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Separado está de Cristo. A sua mente está longe. A pessoa pode até ser um filho de Deus. Entende? Ela é filha de Deus, ela é salva, enfim. Mas a mente dela está longe de Cristo. Porque a mente dela está na religião. Ela se gloria na religião. Ela confia na carne, por isso ela não é liberta. Ela pode parecer liberta, ela pode dizer que é liberta, mas ela não é liberta. Porque o conceito bíblico de libertação é conhecer a verdade. O próprio Jesus, amado, de Nazaré, a gente sabe que Jesus veio para cumprir a lei e ele cumpriu o que nós chamamos, eu particularmente costumo chamar de o espírito da lei. Ele cumpriu o que de fato precisava ser cumprido. Mas você pode notar que Jesus não era um religioso tradicional, não. Você observou na história de Jesus já como é que ele era em relação às obras da lei? Hã? Você tem condições de dizer para mim que Jesus era um religioso tradicional? Não era, não. Muito pelo contrário. Jesus entendia, obviamente, né? E ele dizia claramente que a tradição religiosa invalidava a palavra. Mateus 15, versículos do 6 ao 9. 6 e 7. E assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Invalidaste, irmão. Invalida. Olha só que termo terrível. Mas, irmão Cristiano, como é que algo pode ter o poder de invalidar a palavra? Amado, ela é invalida no sentido pessoal, na vida da pessoa individualmente. Porque se a pessoa está presa à tradição, a palavra não tem valor para ela, porque ela prefere mais a tradição do que a palavra. Isso acontece muito no meio católico. Você fala para um católico, poxa, irmão, mas isso aqui não está na Bíblia. Não, mas está na nossa tradição. Percebe? É o que Jesus está falando aqui. Claro que aqui o contexto está servindo à tradição lá dos judeus, né? As obras da lei, mandamentos de homens, mas vale para qualquer tipo de tradição. E assim, por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, porém, está longe de mim. Olha aí a mente. Você entendeu quando Paulo disse lá, separados estás de Cristo? É na mente, porque o coração é a mente. A pessoa pode até ser de Deus, mas a mente dela está longe do Senhor. Porque a mente dela está pensando no antigo pacto. A mente dela está presa no império das trevas. Então o coração honra, o coração louva. Isso acontece muito no sistema hoje, irmão. O coração louva, o coração fala, prega e tal, mas o coração está longe. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Está escrito aí, irmão. Você percebeu que Jesus, mesmo debaixo da lei, Jesus, amado, foi circuncidado, Jesus comia Páscoa, Jesus fazia todos aqueles
principalmente antes de assumir o seu ministério, né? Ele praticava toda aquela lei ali comum dos judeus. Mas a partir do momento que ele assumiu o seu ministério, ele deixou de lado muitas daqueles mandamentos que eram de homens. Ele não era um religioso tradicional. Porque religião é isso, é aprisionamento. Então, quando você ouvir falar em libertação individual, que acontece na vida de cada uma pessoa, né, que Deus permite, não tem outro tipo. É conhecer a verdade. E a verdade, atualmente e para sempre, é a palavra da graça. Fora disso, não tem libertação. No máximo tem disciplina. Ah, ele foi para aquela religião e está mais disciplinado. Tudo bem, mas liberta não está. Liberta é conhecer graça, filho. Liberta está debaixo da palavra. É servir a Jesus Cristo ressuscitado. Fora dos templos. É servir no coração, na mente. É culto racional. É culto de entendimento. Não é emocional. Não é templário. Não. É culto na mente. É servir. E não só, sabe, nesse momento, por exemplo, que estamos aqui estudando a palavra, não. É muito mais fora disso aqui. É no dia a dia, no mundo. É servir a Deus no dia a dia. Deus não chamou religiosos. Ao contrário, o religioso está preso. Deus nos chamou para sermos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas liberdade de quê, Cristiano França? Da religião. Do cerimonialismo, do paga-preço, das denominações, de tudo isso aí. Deus não nos chamou para sermos religiosos. Ele nos chamou para sermos bons. Pegou? O teu chamado é ser bom. Esse é o teu chamado. Ah, que chamar na carne ninguém é bom. Mas a gente tem que se esforçar para ser o melhor possível. Porque esse é o chamado. Temos uma carne que gosta do mal? Todos nós temos. Mas nós temos que remar contra a maré da carne para tentarmos ser melhores possíveis. Porque esse é o chamado. E isso é fora da religião. A religião não tem nada a ver com isso. Isso é a sua vida com Deus. Percebe isso? Isso é ser livre. É servir em espírito e em verdade. É ter a palavra da graça ativada na tua mente. Sabe? E servir a Deus em espírito e em verdade. No seu dia a dia. Gálatas, eu encerro com Gálatas 6, versículos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem. Pegou? Está entendendo o que é servir a Deus? Não nos cansemos de fazer o bem. Isso aqui, entre aspas, é a sua religião. A sua religião é fazer o bem. Percebe? Entre aspas, tá? Porque não somos religiosos. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ou seja, a família da fé é a sua prioridade, mas você tem que fazer o bem para todos. Sempre que houver oportunidade, faça o bem. Se você tiver a oportunidade de fazer o bem para alguém da família da fé, a família da fé é prioridade. Mas temos um chamado a fazer o bem a todos. Isso aqui, para isso Deus nos chamou, nos predestinou, nos colocou no caminho da graça. Percebe? Para sermos livres, para servirmos a Deus em espírito e em verdade. Liberdade para servir a Deus. É isso que é. Entende? Então, quando você ouvir falar em libertação, amado, é isso. É ser livre da religião. Cristiano França, hoje eu sou livre da religião, amado. Eu não estou mais submetido a denominações, a placa, a CNPJ, e pagar preço, e sacrifica. Eu estou fora de tudo isso aí, irmão. Amém. Hoje, então, você é liberto. Glorifique a Deus. Porque hoje você conhece a palavra da graça e você está livre do sistema mundano. Você não está mais conformado ao mundo, mas a sua mente está transformada pelo genuíno evangelho. Isso é ser livre. Esse é o verdadeiro conceito bíblico de libertação. Glória a Deus por isso.